Então, pessoal, eu e Alexandre, somos os apresentadores, vamos começar o podcast sobre puberdade feminina. Então vamos partir para a apresentação do pessoal. Podem se apresentar. Bom dia, pessoal. Me chamo Alejandro, sou doutor formado na UFES, escrevi esse livro aqui, ó, Anatomia Humana, que fala sobre mais a respeito das partes humanas, sistema nervoso, alguns. E também, nesse livro também fala sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né? E é isso. Pedro? Olá, eu me chamo Pedro, conhecido como Dr. Candidíase. Eu sou especializado na parte neurológica, fiz medicina e fui para neurologia. Ok. Caio? Eu sou Caio, eu sou especialista em cuidar da criança ou adolescente. Eu vim falar junto com eles dois sobre a puberdade humana e mais especificamente a feminina. Tá bom, vamos prosseguir com as perguntas? Pode prosseguir, sim. O que é a puberdade? Nesse livro, a puberdade é uma fase da adolescência, né, da entrada da adolescência. Que a gente vai falar hoje é a puberdade feminina. E ela se encontra nas meninas na idade de 12 a 13 anos, quando a entrada da adolescência. Então, a puberdade, as consequências da puberdade é o crescimento do corpo, algumas alterações no emocional, no psicológico, as meninas vão ficando mais maduras. Algumas coisas que acontecem no corpo, o crescimento dos seios, né? Os hormônios são liberados no corpo e fazem que o quadril, os seios cresçam, né? E entre outras coisas. É só um adendo. Então, Pedro, é sobre essa questão emocional que o Alex... Como você disse anteriormente, a parte neurológica, como é desenvolvida a puberdade, é desenvolvida pelo hipotálamo, que é original, que é originalizado para a produção dos hormônios, dando permissão, vamos colocar como uma permissão, jogando a hipófise para jogar os hormônios de crescimento para o corpo. E eu esqueci exatamente o nome do hormônio, mas era GnRH, se não me engano. E esse hormônio libera estrógeno. E qual é o nome do outro hormônio? Progesterona. É a progesterona para o corpo da mulher, havendo crescimento da puberdade, sendo que as mulheres, quando chegam na puberdade, elas tendem a ficar daquele tamanho até a fase adulta, porque elas possuem um crescimento mais avançado do que os homens. A partir dos homens, eles crescem mais as mãos e os pés primeiro. A mulher já é mais possuída de logo início, logo inteiro. Então é assim que acontece com a parte cerebral, a produção dos hormônios. Então, Caio, sobre as consequências, sobre como se deve cuidar, né? Ser uma pessoa saudável, o que você indica para pessoas que estão passando pela puberdade, etc? Começar com exercícios, obviamente. Ser mais saudável, ter uma alimentação boa, obviamente. E ser frequentemente rígido nos seus exercícios. Não ser rígido até falhar o corpo, não, obviamente não. Com moderação. Com moderação, claro. E ter uma orientação médica antes de fazer qualquer coisa. É até bom você ter tocado nesse assunto, porque o exercício físico é até importante para aquelas pessoas para aqueles adolescentes jovens que possuem um retardamento em questão do crescimento, né? Você tem jovens, por exemplo, na nossa, 16 anos, vamos dizer assim, com menos de 1,50 m, 1,40 m, possuem problemas de crescimento. Então, um exercício físico como basquete, natação, alongamento, exatamente, ajuda no desenvolvimento da pessoa, quando há o retardo na questão do crescimento, né? E o hormônio do crescimento vem da hipófise, né? São casos e casos. Pera aí, rapidinho. São casos e casos. Voltando, atendendo no que ele disse,
muitos adolescentes, por exemplo, os meninos, tem casos que eles entram na puberdade com 17 anos. Então começam a crescer nas partes íntimas aos 17 anos. Minha parte não cresceu até hoje. Mas falando sobre a questão das mulheres, a minha primeira menstruação, que é a minha puberdade, que a gente já pode dizer aqui, né, parte chegar mais cedo, a puberdade ela pode chegar mais cedo por tendência corporal, pela sua massa corpórea. Pessoas mais obesas talvez podem ter a primeira menstruação mais cedo, o primeiro fluxo. E falando sobre exercício físico, eu vou ter que discordar com o Dr. Caio. A gente tem que ir até a falha. A gente tem que ir até a falha mesmo. Você vai pegar 2 quilos, tá aí na academia pra quê? É um tema que divide muitas opiniões, o exercício físico na adolescência. Alguns falam que retardam o crescimento e essas coisas, e outros desmentem, falam o que eu estou falando. A gente estava falando com os especialistas sobre a questão do exercício físico, né? Sobre a moderação, tem que ser moderado sim, não pode... Você é um adolescente, não vai logicamente treinar que nem um fisiculturista. Sim. Mas então, quais exercícios você mais indica? Sobre questões hormonais e tal. Com o desenvolvimento na puberdade, exercícios físicos com carga muito pesada no início, realmente não é algo bom para o nosso corpo, que isso acaba sobrecarregando ele. Então a gente tem que ter o nosso desenvolvimento. Na nossa adolescência a gente pode começar a pegar carga à vontade. Não tanto que a gente pode se machucar e tal, isso aí pode cair culpa da academia, porque a gente é de menor idade, colocando assim, uma hipótese. Agora, quando há um desenvolvimento antes ou até mesmo na puberdade, é recomendado alguns exercícios mais práticos, como algum esporte, ou pegar um pouquinho de carga, não desenvolver tanto, não colocar muito peso. Mesmo que eu acho que quem faça isso é frango. Michael Jordan. Uma corrida também. Pode ser. Quando as meninas estão passando pela puberdade, é bem comum elas terem várias inseguranças com o próprio corpo, etc. E o que vocês acham disso? O que vocês indicam? Tem muitas... essa pergunta tem muitos ramos, né, que a gente pode gerar muitas respostas. Provavelmente tem muitas respostas. Tem um crescimento, às vezes, em alguns exemplares, algumas meninas, por exemplo, em um lado dos seios, do seio esquerdo ou direito, começa a crescer mais do que o esquerdo ou o direito. Um lado vai crescer mais que o outro. E ela pode pensar, isso não está legal, e ela pode ser alvo de chacota ou bullying na escola ou em algum outro ambiente. Bom, seria mais viável o indivíduo, o homem não menino, procurar ajuda médica para saber o que está acontecendo, né, para ter a clareza do que está acontecendo com o seu corpo. Segundo, ajuda psiquiátrica, né, para dar aquele apoio motivacional. E também procurar os órgãos responsáveis que fomentam mecanismos na escola para acabar com esse impasse do bullying, das zoações, né? E é isso que eu penso a respeito disso. Existem alguns adolescentes que, por não crescer direito, eles começam a tomar hormônios. O que vocês têm a opinar sobre? Nada. Ingerir hormônios para crescer, vocês acham que dá algum efeito colateral? Sim. Como estamos ele acabou de dizer uma pergunta errada. Como nós estamos falando do hormônio de crescimento, que é o RH, não há nenhum problema quando não há a capacidade de realmente se desenvolver. Quando não há o colágeno direito. Algumas pessoas tomam os hormônios para o seu crescimento. Agora, já o hormônio de cavalo, a trembolona, é usada para atletas de fisiculturismo ou até mesmo atletas de alguma competição. Eles usam um tempo antes para não cair no teste antidoping. Bom, em relação ao crescimento dos seios na puberdade feminina, o que vocês podem nos explicar, né? Como é que ocorre esse processo? Antes da gente adentrar em alguns outros assuntos, a gente já tinha falado a respeito disso. O hormônio estrógeno, ele entra na corrente sanguínea e faz com que haja crescimento em parte do corpo da mulher ou da garota, né? Que vai se tornar futuramente uma mulher. Que é os seios, o quadril, o corpo, a mudança também no comportamento, no humor. As meninas, elas têm aquela fase TPM, né? Todo mês.
tem namorado, né, tem que dar um chocolatezinho e tal, mas enfim. E essas são as mudanças, né, do nosso corpo. Bom, o nosso corpo não, o corpo feminino. Bom, a gente pode encerrar por aqui? Pode sim. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, tá? Essa foi mais uma edição do nosso podcast podcast chamado PodBio. A gente não mencionou de novo no início, a gente esqueceu, mas é PodBio o nome, tá? Muito obrigado por terem assistido, esses foram nossos participantes, nossos doutores aqui. Uma salva de palmas pro Caio. Exatamente. Acabou. Obrigado. Michael Jordan. It's just one of those